Boa tarde, meus alunos. Quero saudar a todos e agradecer pela atenção à nova aula sobre curso para curativos e feridas. Terminamos a nossa última aula falando sobre as funções da pele. Manter a integridade do corpo, proteger o corpo contra infecções, lesões e traumas, absorver e excretar líquidos através do suor, das glândulas sudoríparas, manter e regular a temperatura corpórea, sintetizar vitamina D mediante a exposição aos raios solares, agir como órgão de sentido e exercer papel estático. E agora vamos falar sobre ferida e úlcera. A diferença de ferida para úlcera é que as feridas geralmente cicatrizam em até 2 semanas. E as úlceras são feridas que se cronificam, levando até meses para ficarem totalmente curadas. Então, ferida é uma lesão do tecido decorrente de um trauma físico, mecânico ou térmico que se desenvolve a partir de uma condição patológica ou fisiológica, devendo se fechar em até 2 semanas. Diante desse conceito, eu acredito que vocês todos tenham hoje o entendimento de ferida. E a úlcera é a ferida que se torna uma úlcera após 6 semanas de evolução sem intenção de cicatrizar. Ou seja, o processo cicatricial ele é um processo fisiológico, mas algumas condições cronificam, impedindo esse processo de cicatrização, sendo necessário a gente utilizar curativos especiais, substâncias especiais que irão fazer estimular o processo de regeneração celular para que ocorra a nova formação da derme e da epiderme. As feridas podem ser classificadas de acordo com a causa, com a presença de infecção, com a evolução e quanto ao comprometimento tecidual. Causa: cirúrgicas ou traumáticas, ocorrem em consequência de uma cirurgia ou trauma. Patológicas, ocorrem em consequência de uma patologia, de uma doença. Iatrogênica, é resultante de procedimentos ou tratamentos ou fragilidade tecidual ou vascular. Exemplo de iatrogênicas: feridas resultantes da falha de processo de quimioterapia, radioterapia e provocam geralmente queimaduras. As feridas quanto à evolução, elas se classificam em agudas e crônicas. Ferida aguda é aquela de fácil resolução, cuja cicatrização é fácil, e a ferida crônica é cuja cicatrização é difícil. Quanto à presença de infecção limpa, que é isenta de micro-organismos, são feridas feridas traumáticas que é possível fazer o procedimento de curativo ou sutura em até 6 horas. E contaminada, feridas que foram resultantes de um trauma que se passou mais de 6 horas. Esse período já ocorreu a proliferação das bactérias no tecido lesado. Então, essas feridas não têm indicação de sutura. Somente o curativo irão cicatrizar ou fechar por segunda intenção. Quanto ao comprometimento tecidual, as feridas são classificadas de acordo com seu estágio. Estágio 1, pele íntegra com sinais de hiperemia ou endurecimento. Estágio 2, a epiderme e a derme estão rompidas, podendo envolver tecido subcutâneo e presença de hiperemia, bolhas e cratera rasa. Essa ferida que eu postei para vocês hoje no grupo, trata-se de uma ferida de estágio 2. Ou seja, ocorreu a ruptura da derme e já tem presença de descamação da pele e hiperemia ao redor. Então são feridas mais fáceis de tratamento. Quanto menor o estágio da ferida, mais fácil vai ser o tratamento dela. A ferida de estágio 3 é perda total do tecido cutâneo, necrose, tecido subcutâneo,
até a fáscia muscular, ou seja, ele destrói totalmente o tecido cutâneo e o subcutâneo, chegando até a face do músculo, sendo uma ferida de muito mais cautela para fazer o tratamento. O tratamento vai ser dificultado pela grande perda de tecido. Estágio 4, perda da espessura total do tecido, com exposição da fáscia dos ossos, tendões e músculos. É uma ferida muito profunda, de dificílima cicatrização. Exigirá muito tempo, curativos adequados e habilidade profissional para fechar esse tipo de ferida. As feridas também são classificadas como asséptica, que é exemplo de ferida asséptica, é uma ferida cirúrgica, feita com todos os métodos de asepsia para que essa ferida possa se fechar sem contaminação. E a ferida séptica, que é a ferida contaminada, são feridas laceradas resultantes de trauma. Avaliando o tempo da ferida, localização, exudato, odor, borda, tamanho, leito da ferida, pele ao redor, tipo de curativo, se ela está infectada ou não. Diante desses conceitos, nós poderemos traçar um plano de cuidados, adotando todos os materiais e medidas necessárias para o fechamento dessa ferida. Então, a profundidade da ferida é uma coisa muito importante, certo? Ou um grande exemplo de ferida iatrogênica clássica são as escaras ou úlceras por pressão. Essas feridas se dão devido ao processo de pressão, processo físico, na qual as proeminências ósseas irão destruir o tecido de dentro para fora. Ou seja, vão destruir os vasos sanguíneos, os tecidos vão ficar sem circulação, sem oxigenação, vai ocorrer um processo de necrose em primeiro lugar, e esse processo de necrose irá determinar o processo de vamos dizer, confecção não, o processo da ferida em si, o processo de formação da ferida, essa pressão. Então, medidas para a prevenção das úlceras de pressão são responsáveis vocês, cuidadores, técnicos de enfermagem, enfermeiros, por evitar todo e qualquer tipo de pressão sobre as proeminências ósseas. Fatores como desnutrição, desidratação, infecção irão potencializar a formação das úlceras de pressão, bem como pacientes acamados, sem condição de deambular, certo? Que ficam muito tempo na mesma posição, irão ser acometidos por úlceras de pressão se não forem devidamente cuidados. Existe um relógio que a gente coloca no leito dos pacientes, que é um relógio de prevenção para as úlceras de pressão. Esse relógio irá definir a mudança do decúbito, que é a posição do paciente, que deverá ser realizada de 2 em 2 horas. Além disso, fatores como o tipo do colchão em que o paciente se encontra, se é um colchão pneumático, colchão de ar, ou se é um colchão d'água, ou se é um colchão tipo caixa de ovo, esses dispositivos ajudam muito no tratamento dos acamados para elucidar a questão das úlceras de pressão, evitando assim a formação das mesmas. Também a troca de fraldas adequada, a higiene, manter o paciente com a fralda limpa e seca irá ajudar muito na prevenção das úlceras por pressão. Agora, outro fator, formou-se a úlcera. E aí? Vamos chamar o profissional cuidador ou enfermeiro, que irá trabalhar juntamente com o cuidador. O cuidador fica 24 horas ao lado dos pacientes. Então, esse cuidador terá que fazer
a maior parte do trabalho para que essa úlcera de pressão venha a se fechar. E o enfermeiro irá orientar, irá fazer os curativos, se possível, diariamente, o cuidador acompanhando totalmente esse processo de realização dos curativos, para que ele possa aprender e entender como se fecha uma escara. A princípio, eu tratei uma escara, essa foi a mais recente, mas já tratei muitas outras escaras. O que a gente tem que fazer? A gente tem que avaliar a condição do tecido. Se existe tecido necrosado, se existe esfacelo, se existe fibrina, se existe tecido de granulação. Esses tipos de tecidos vão definir em quanto tempo a ferida vai cicatrizar. Entendeu? O tecido necrótico tem que ser removido, o esfacelo tem que ser removido, o tecido de granulação tem que ser mantido. Tecido necrótico escurecido, negro, certo? Totalmente morto, tem que ser removido. Esfacelo, tecido é um tecido de inflamação, ajuda parcialmente no processo de regeneração tecidual, mas é um resultado do acúmulo da fibrina e dos fatores de coagulação na formação de um novo tecido. Ou seja, quando o tecido começa a ser revascularizado, ou seja, a formação de novos vasos, que chama um processo chamado angiogênese, esse tecido começa a ser nutrido e começa a se formar em novas células. O tecido vai ficando granulado, aquele tecido avermelhado, certo? E aí as camadas da pele vão se formar de novo, até elas ficarem planas, a ferida ficar com as bordas planas, ocorrer o processo de epitelização, de mielinização, que é a formação da nova pele, certo? E aí as caras se fechando, certo? Só teremos que ter agora medidas de precaução para que ela não venha a se romper de novo. Essa pele tem que ser protegida com filme transparente e os dispositivos de colchão, caixa de ovo, colchão pneumático, certo? E a mudança de decúbito. Depois que eu atendi um paciente em Aracaju, ele só teve úlcera por pressão uma vez. Todas as medidas preventivas para elucidação da úlcera por pressão foram tomadas. Colchões para ele apoiar, para diminuir o atrito entre os ossos, o colchão pneumático, o colchão de ar, a massagem de conforto, tudo isso foi promovido. Então esse paciente nunca mais teve uma escara na vida, certo? E se depender do nosso cuidado, ele não terá mais. Obrigado a todos e até a próxima aula. Próxima aula iremos abordar um pouco mais profundamente a questão das feridas e da realização dos curativos. Uma boa tarde a todos e até a próxima.